Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva hoje. É um prazer nos reencontrarmos para estudarmos juntos, né? Para falarmos sobre o Evangelho, meditarmos sobre as lições do Mestre e aprendermos, né? Como colocar essas lições tão belas em nossas vidas, para que elas não sejam apenas uma poesia, um poema muito bonito, que a gente admira, mas que não tem uma utilidade prática, né? Precisa que a gente, aos poucos, vá colocando esses ensinamentos na nossa vida, na nossa vivência. Então, hoje, nós temos o grande prazer de receber nossa irmã Daniela, a Daniela Padilha, que é da Casa Chico Xavier, que vem sempre com Ingrid Borges. Olha, eu sei até os sobrenomes, não é isso? E vem sempre, está aqui prestigiando e compartilhando com a gente. Ela atendeu o nosso convite, ela é bastante ocupada e desenvolve as tarefas lá na Casa Chico com bastante cuidado, com bastante zelo, mas reserva alguns momentos para fazer essa divulgação, esse intercâmbio, que ele é muito salutar. Porque se a gente colocar apenas uma ou duas pessoas falando, com o passar do tempo, tanto a pessoa esgota o repertório do que vai falar, mas também cansa aqueles que estão ouvindo. Então é bom isso é uma das coisas que eu sempre admirei e gostei na Casa Espírita. Você sempre tem uma pessoa com um jeito diferente tratando. Às vezes o mesmo tema, duas pessoas tratando, trazem abordagens completamente diferentes, né? Inclusive, houve uma casa que eu participei, me chamaram para fazer uma palestra lá, eu achei bem interessante, porque era um aniversário e eles tinham reuniões, várias reuniões durante a semana, várias reuniões públicas. E eles faziam assim, tipo, chamavam 4 convidados o mesmo tema, no aniversário. E aí era curioso, a gente gravava, aí depois eu ia ver a palestra dos outros, né, que fizeram o mesmo tema que eu. Então era interessante, porque o mesmo tema, mas trazia assim olhares bem diferentes, mas todos muito úteis, e isso enriquece, né, a gente. Muito bem, então, nossa irmã Daniela está aqui, daqui a pouco a gente vai passar a palavra para ela, e já em homenagem, porque a Casa Chico Xavier, a gente é conhecida como a casa dos dois Franciscos, não é isso? É Francisco Canto Xavier e Francisco de Assis, que é fruto da união de duas casas amigas que uniram força num ato muito bonito de se juntar e unir suas forças e desenvolver um belo trabalho. Então, em homenagem a Francisco de Assis, a Chico Xavier também, a gente vai contar uma história. A gente ia fazer uma leitura do Agenda Cristã, estava dizendo a nossa irmã Daniela, mas ele está hoje na faxina aqui, faxina é um momento de reflexão. E a gente estava, aí veio uma lembrança de uma história, eu digo, eu vou compartilhar com os amigos. Eu não sei se eu já compartilhei ela aqui, há algum tempo atrás. É porque eu, desde jovem, eu sempre tive aquele cuidado de observar os trabalhadores mais experientes, para aprender com eles. E assim, isso foi muito rico na minha vida, porque bem tolo é o jovem que não aproveita a experiência do mais velho, do mais experiente. E bem tolo é o adulto, o idoso mais velho, que também não aproveita a capacidade de realização e de transformação do mais jovem. É da união dessas duas forças que a gente faz as coisas acontecerem. Então, eu tenho que aprender isso. E eu sempre digo, tanto é que eu tenho muitos amigos que já desencarnaram, porque era assim, já de uma faixa bem mais alta, e continuamos amigos, né? Mas um deles, ele está com uma certa idade agora, e infelizmente o Alzheimer chegou para ele, está com essa prova difícil, né? Mas sempre foi muito ativo, mas mesmo com Alzheimer, por muito tempo ele ainda ia para a campanha do Quiro, mas ele dizia, não estou podendo fazer palestra mais porque eu esqueço. E agora ele não está mais nem sequer indo para a campanha do Quiro, mais que é possível até de se perder. Realmente chegou num grau muito avançado. Ele já está com a idade já um pouco avançada, então daqui a um tempo ele deve partir para o mundo espiritual. Mas ele me contou uma vez um sonho que ele teve que eu fiquei muito admirado. Ele disse, não, eu sonhei assim, como se eu viajasse no mundo espiritual. E de repente chegasse num lugar muito bonito, iluminado, e de repente eu olhava e tinha uma pessoa lá, eu me aproximava, era Francisco de Assis. E ele sorria para mim, eu olhava para ele, eu ficava encantado com aquela visão. E num dado momento, uma luz muito forte aparecia, eu me virava, era Jesus. Olha o sonho dele. Era Jesus. E era assim, eu ficava até ofuscado de tanta luminosidade, parecia um sol. Quando eu me viro de volta para Francisco, eu não vejo ele. E eu procuro em todo lugar e não vejo Francisco. E fico preocupado com aquilo. Mas aí eu ouvi a voz de Francisco dizendo assim, meu filho, diante de Jesus, todos nós desaparecemos.
E aí ele acordou assim, meio aflito, né, com aquele... E essa história para mim ela é muito reveladora, muito cheia de sutilezas, porque no primeiro momento a gente pode imaginar que é só uma questão de hierarquia espiritual, para dizer que Jesus é mais elevado que Francisco de Assis, mas não é isso. O ensinamento profundo desse sonho, ele vai um pouquinho mais além, né? Ele vem falar para a gente que no trabalho do bem, a gente não deve se preocupar com a nossa aparição, com o nosso personalismo, com aparecer as nossas vontades, o nosso gosto. A gente deve abrir mão disso para que a mensagem de Jesus, não a personalidade dele, mas que a mensagem dele brilhe. Então, um trabalho de divulgação espírita, como estamos fazendo aqui, não só no espiritismo, isso vale para qualquer trabalho do bem. A gente deve ter o cuidado da margem à vaidade, de queremos aparecer. Então, um ato de estudo, um ato de divulgação, ou um ato de direção na casa espírita, um trabalho meio do mundo, ele não deve permitir que venha essa vontade da gente se exaltar, da gente querer aparecer, que a nossa vontade fique à frente dos outros, que prevaleça sempre o nosso jeito de entender as coisas. É uma lição que vale para todos nós. Especialmente, não estou dizendo que nenhum de nós faz isso não, gente. Eu sei que aqui ninguém faz isso, mas quando a gente remete às encarnações anteriores, que a gente sabe que no meio espírita, a grande maioria de nós já temos uma história bastante longa nos meios religiosos da Terra. E a história da religião e do trabalho, especialmente da divulgação do trabalho de Jesus, ela tem sido marcada por muitos problemas, porque a gente vem deturpando muitas vezes a mensagem dele para poder colocar o nosso entendimento. Então, Jesus ensina uma coisa para a gente e às vezes a gente quer alterar para adequar aquele ensinamento à nossa vontade, ao nosso jeito de ver as coisas. Então, devemos estar atentos a essa armadilha, né? Para que a gente não prejudique a nossa missão aqui na Terra, aqui viemos nessa existência. Muito bem. Eu estou falando isso, nossa irmã Daniela, ela está vacinada com isso. Não é problema não. Mas serve de lição sempre para todos nós. Estou falando muito para mim. Eu vi essa intuição para lembrar. Puxa, temos que ter cuidado com isso. Né? Porque às vezes, sem perceber, a gente está querendo impor nossa vontade a todo mundo, querendo impor o nosso ponto de vista. E muitas vezes o ponto de vista do outro, que às vezes a gente pensa que isso já é esse efeito negativo, a gente acha que é um entendimento inferior, mas às vezes a pessoa traz uma luz que a gente não tinha percebido. Então vale a pena a gente valorizar a opinião de cada um, valorizar a dúvida de cada um. Não existe dúvida ruim, não existe pergunta boba. Não. Muitas vezes uma pergunta que aparentemente ela não tem muito sentido, dali desabrocha uma série de entendimentos que a gente precisa. E muitas vezes a minha dúvida é justamente a que outras pessoas estão ao meu lado, também com ela, precisando ouvir aquilo. Então vale a pena a gente ficar sempre à vontade para poder colocar nossas ideias, nossas opiniões, com aquele respeito, aquele carinho que deve caracterizar o trabalho do cristão. Muito bem. Então vamos agora nos prepararmos para ouvir nossa irmã Daniela, que vai trazer o tema A Lição da Obediência. Aí vamos ver a abordagem que ela vai fazer. Muito de Joana de Ângeles, Emmanuel, vamos ver essas combinações aí e aproveitar essa lição na tarde de hoje para nossas vidas. Vamos fazer então a nossa prece inicial. Vou pedir a nossa irmã Ingrid, por favor, venha aqui fazer a prece. Tem que baixar muito, porque aqui a altura faltou. Então, possamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos, deixar as atribulações do dia a dia para fora dessa sala, desse ambiente, e nos manter concentrados. Senhor Jesus, Mestre amado, aqui nos encontramos unidos e reunidos em Teu santo nome, para ouvir do Teu Evangelho, para adquirir conhecimentos, para com essas palavras, com essas reflexões, nós possamos colocá-las no nosso dia a dia, de uma forma que nossa reforma íntima seja o nosso ponto inicial, e que nós possamos, a cada dia, pensar em Ti, elevar nossos pensamentos a Ti. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Muito bem, meus queridos irmãos. Então, vamos receber nossa irmã Daniela com o tema A Lição da Obediência.
Então vamos embora. Boa tarde, a todos, a todas. Muita paz também a todos. É com muita alegria que retornamos, amigo Alan, aqui ao Maria Dolores. E também muita gratidão pelo convite, pela paciência, né, com aquela agenda que a gente corre, mas a gente vem. E é com muita felicidade mesmo que a gente aceita esse convite, que a gente monta essas reflexões na expectativa de que cada um, de que cada coração, de que cada mente, de que cada espírito saia daqui com algo que faça, opa, isso vai fazer a diferença no meu dia a dia. Então, depois dessa abertura que o amigo fez, com esse exemplo que eu já me arrepiei todinha dali, com essa prece, então que Jesus permaneça conosco nessa tarde, inspirando na gente a confiança que nós precisamos. Porque, como nós vamos ver hoje, a confiança talvez seja o primeiro passo para a nossa obediência. Talvez seja o início do desenvolvimento dessa virtude que tanto Jesus, quanto nossos anjos da guarda, quanto a espiritualidade amiga, quanto os desígnios de Deus esperam de cada um de nós. Então, que esse mestre abnegado esteja conosco nessa tarde, nessa nossa semana, inspirando-nos às melhores reflexões. E aí, sem mais delongas, né, vamos traçar para o nosso tema, que a Alan já adiantou para vocês, que é a lição da obediência. Quando ele me perguntou, Dani, qual vai ser o tema que você vai trazer para a gente aqui do Maria Dolores? Eu pensei, fazendo umas leituras do livro Boa Nova, né, de Humberto Campos. Tem um capítulo que se chama A Lição da Vigilância. E nesse capítulo, que vai trazer sobre o momento que Jesus fala aos apóstolos, que ele prevê tudo o que vai acontecer no dia da crucificação, ele dá todos os detalhes, ele lembra-nos da importância da vigilância. E como nós vamos ver, vigilância tem tudo a ver com obediência. E por que eu troquei, não botei lição de vigilância, mas sim lição de obediência? Para lembrar de uma mulher que muitas vezes não é falada, muitas vezes é esquecida por a gente, mas que traz uma lição, um exemplo de obediência, que se nós seguíssemos, muita coisa na nossa vida mudaria. Então, óbvio que para falar de obediência nós vamos ter vários exemplos, porque para falar sobre obediência é muito melhor falar exemplos reais para que a gente se inspire e diga, opa, eu também consigo fazer. Claro que temos o nosso exemplo dos exemplos, nosso grande modelo e guia, que é Jesus, que em nenhum instante duvidou, sempre obedeceu aos desígnios de Deus. A gente tem Maria, a grandiosa mãe do Cristo, do Mestre, que recebeu com infinito amor esse filho querido e que foi, como posso dizer, convidada a assistir o seu filho, o seu amor, crucificado por nós. E mesmo assim, em nenhum instante duvidou, obedeceu. Temos o exemplo de José, pai de Jesus, que naquele instante era criticado por toda a sociedade. Como assim você vai aceitar essa mulher? E também não duvidou. Temos os apóstolos que pensaram, Jesus, você, o mestre dos mestres, o sábio dos sábios, vai se permitir ser crucificado? E o Cristo disse, estou aqui pelo trabalho de Deus, não para satisfazer a curiosidade dos homens. Vem, pega a tua cruz e me segue. E os apóstolos, mesmo ainda, resolveram confiar, resolveram obedecer o Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a ideia de hoje é nós falarmos de vários exemplos. Exemplos que nos mostram que não compensa para a gente a revolta, a falta de compreensão, não entendermos porque passamos por certas coisas nas nossas vidas, dizermos que é culpa de Deus, porque comigo, porque desse jeito, porque na minha família. O que é que acontece e o que é que a gente pode fazer para que a gente chegue mais próximo do exemplo de obediência maior que nós temos? Mas aí você ainda pode dizer, não, Dani, peraí, tu vai trazer o exemplo de Jesus para a gente aprender sobre obediência? Está tão distante da gente ainda. Então vamos trazer exemplos mais próximos. Será que no seu dia a dia não tem alguém que é uma lição de obediência? Que é uma lição de confiança? Eu peço até a abertura para trazer de um exemplo que eu ouvi ontem, claro, de uma pessoa que vou resguardar o nome, na casa que estive ontem, que comentou assim, procurei uma casa espírita porque eu tive uma gravidez e não consegui dar à luz essa criança. E isso me incomodava grandemente, eu sofria, me sentia incapaz de ser mãe. E achei na doutrina espírita uma resposta.
em que eu pude ser útil à vida desse espírito que precisava apenas desse tempo para aprender algo que fazia sentido naquela encarnação para ele. E aí eu transformei meu sofrimento em utilidade. Nossa! O depoimento dessa mulher ontem, o meu olho lacrimejou e eu assim, fingi costume, né? Eu disse, um dia eu chego lá, pensando. Ela pegou uma dor que sem dúvidas a burilou, a lapidou e resolveu, ao invés de se revoltar, obedecer a uma lei. A lei de progresso, por exemplo, no caso desse espírito que precisava apenas de 3 meses em contato com ela, em contato com o corpo, e seguiu de volta à espiritualidade para os seus projetos e planos que com certeza existem. Se fôssemos nós no lugar dessa mulher, as nossas tendências é de dizer, não, sou incapaz, me sinto culpado, não é para mim. E levando esse exemplo para um modelo mais macro, quantas coisas são assim na nossa vida? A gente, ao invés de buscar qual a utilidade do aprendizado, se detém no sofrimento. A gente para no meio, como se o objetivo fosse doer e não aprender. Quando ela disse que entendeu sobre o aprendizado que havia nessa situação, ela se libertou daquilo. E hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre como a obediência, a confiança, de fato nos liberta. Faz com que a gente saia daquela revolta de porque comigo e de que todo mundo é culpado e que você não é capaz de superar isso. Numa mensagem de uma irmã que chega para nós lá na Casa Chico, nos instruindo, trazendo-nos boas ideias e reflexões, ela diz exatamente o que eu comecei dizendo no começo, porque isso ficou muito forte para mim. Nós ainda não podemos obedecer 100%, digamos assim, não podemos vivenciar toda a virtude da obediência. Comecemos então confiando. Se obedecer é muito difícil, vamos começar confiando, vamos começar tendo fé. Uma fé raciocinada, uma fé que pode ter lógica, uma fé que tem ciência também, que tem razão, que tem explicação. Mas eu não entendo disso. Procura que as respostas já existem. E como a gente sempre fala também na Casa Chico, para todas as nossas dores, o Evangelho tem as respostas. Só que às vezes nós preferimos não buscar. E entre obedecer, nos revoltamos. E entre confiar, desconfiamos. E entre querer luz, buscamos a sombra, às vezes indiretamente. Ao invés dos sentidos finos, sublimes, felizes do serviço e do amor, nos contentamos com os sentidos da matéria. Então, para falar de tudo isso, ela diz, se não podemos obedecer, comecemos a confiar. Me lembra também de aquela outra reflexão, se ainda não podemos amar, que possamos servir. Se a gente ainda não consegue amar o outro como Jesus nos amou, a gente começa, bota a enxada no lombo, como diz a história, e trabalha para ver. E serve do bem. E serve na luz. Então, quando essa mulher me deu esse exemplo ontem, eu fiz, meu Deus, nem parece que eu vou falar sobre isso amanhã, né? Entendi. E eu nem ia falar sobre isso, Alan. Me inspirei a falar sobre isso depois que você trouxe esse exemplo do início. Porque Jesus ele é capaz de fazer isso com as nossas sombras. Desde que a gente queira abrir a porta para Ele. Desde que a gente aceite obedecer. Desde que a gente aceite um pouquinho. Ele não nos pede Mulher Maravilha e homem e super-heróis, como eu sempre digo. É no pouco que nós podemos fazer muito, desde que a gente queira. E aí, sem mais delongas, de que mulher é aquela que eu estava falando no começo, que hoje nós vamos tratar para trazer esse exemplo de obediência, de confiança, de resignação, de vigilância? No tempo que Jesus pregava, entre a multidão, e aí isso aqui me permite eu fazer alguns recortes do livro Boa Nova, que fala sobre essa mulher. No tempo que Jesus andava, sempre tinha uma mulher que tinha uma rara dedicação e nobre caráter. Uma mulher muito bem colocada na sociedade, com posses, casada com um homem rico, de boa classe social naquela época, de uma classe social alta. E quem é essa mulher? O nome dela é Joana, casada com Cusa, que na época trabalhava para Herodes. Joana de Cusa, abrindo já esse parênteses, trata-se de Joana de Ângeles, a irmã mentora que traz tantos livros e tantas falas através de Vivaldi, enfim, também de outros médios espalhados por aí pelo Brasil. E por que especificamente trazer o exemplo dela para falar de obediência? Esse capítulo vai nos dizer por quê, e peço a vocês a paciência para a gente acompanhar
o que é que Humberto de Campos detalha sobre essa mulher, sobre essa lição. Porque ele diz, uma mulher de posses, uma mulher muito bem casada, que à época ainda não tinha filhos, tinha tudo para viver o seu conforto material. E o que é que ela escolhe? Viver do lado de Jesus. Andar com ele. E olhe que não eram muitas as mulheres que faziam isso à época. Para nós hoje isso é comum. Veja, eu estou aqui inclusive, falando. Mas a época de Jesus não era comum as mulheres ao seu lado. Precisava ter muita vontade para fazer isso. Precisava querer muito estar perto do Cristo. E Humberto coloca, Joana possuía a verdadeira fé. Contudo, não conseguiu forrar-se, ou seja, estar distante das amarguras domésticas, porque o seu companheiro não aceitava o Evangelho. Ou seja, seu marido, que se chamava Cusa, não aceitava as promessas, digamos assim, do Cristo. E aí, considerando isso, ela procura Jesus, para dizer, Jesus, meu esposo não tolera os seus ensinos, ele não quer ficar perto de mim quando eu estou buscando a ti. O que eu faço? O que é que eu devo fazer? Cusa, que é o marido dela, alto funcionário de Herodes, o livro coloca, repartia suas preferências religiosas entre a comunidade judaica e os deuses romanos. Ou seja, ele ficava ali naquela tranquilidade da comodidade, aonde é mais tranquilo para ele e para os recursos que ele buscava, que eram os financeiros, ele ficava. Isso o incomodava ela incomodava ele e ele incomodava ela. Nenhum aceitava a escolha do outro. E aí, ela fala para Jesus, reclama do marido, e Jesus olha para ela, e eu acho incrível, depois que ele tem um jogo de palavras no livro que é incrível, ele diz, após ouvir-lhe a longa exposição, ou seja, Jesus em silêncio, sereno, escutando, parará, que geralmente é a gente, falando de alguém, de fulano, meu marido que faz isso, que faz aquilo, minha amiga que faz isso, que faz aquilo, minha mãe que faz isso, que faz aquilo, e Jesus, escutando o que ela tinha para dizer, aí ele vem e diz, minha irmã, a minha missão aqui é abrir o templo da fé viva no coração dos homens, não nos templos de pedra. E ele ainda diz, entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai que te dá esse trabalho. Teu esposo não te compreende, a alma sensível? Um dia te compreenderá. É indiferente, leviano contigo? Te trata mal? Ama-o mesmo assim. Não te achas ligada a ele se não houvesse para isso razão justa, a velha lei de causa e efeito, Nada está solto e estamos diante, muitas vezes, de pessoas que temos que reajustar-nos. E ela diz, deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais, porque não são os sãos que precisam de médico. E continua ainda dizendo, aí depois que Jesus fala isso, Joana diz, Senhor, então eu devo impor o que eu acredito ao meu marido? Eu devo dizer, essa é a verdade, pronto, acabou? Aí Jesus diz, não julgais acertado, ela fala assim, não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios, isso é uma fala dela. E Jesus diz, quanto à imposição das ideias, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que ele de lá de cima não aperta no botão e puf, explode tudo que é ruim, quem toma decisões ruins, quem é tirano? E aí Jesus coloca, a sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. A ideia não é extinguir, exterminar, é transformar. E como é que a gente transforma, se não pelo exemplo? O próprio Jesus diz, também nesse livro, no capítulo que é o que baseou o tema da nossa palestra de hoje, ele diz, como é confortável para um náufrago ver alguém afundando lá no mar e dizendo da terra em segurança que está tudo bem, que vai ficar tudo bem. Você lá, afogado, se afogando e alguém lá na terra dizendo, calma, vai ficar tudo bem, lá do mar. Você só escuta aquela voz. E a pessoa lá na terra, em segurança, na beira da praia, tomando água de coco, dizendo que vai ficar tudo bem. Jesus não, ele veio para cá. Passar por questões materiais, por críticas, insultos,
cusparadas e tantas outras coisas que o Cristo passou por nós. Em nenhum momento ele desobedeceu. Em nenhum momento ele quis exterminar-nos. Ele quis sempre nos transformar. Pelo exemplo e sabendo que isso ia levar tempo. E Jesus ainda diz: Joana, o Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. O apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu. Deus não trava contendas com as suas criaturas. Ele trabalha em silêncio por toda a criação. E aí você pode dizer: Dani, o que é que isso aí tem a ver até agora com obediência? Agora vem o link, calma. No item seguinte desse capítulo, temos assim: desde esse dia, e um detalhe importante, quando Joana termina essa conversa com Jesus, a última fala dele é dizer assim: vai filha, ser fiel. E ela, tomada de uma emoção, decide que nesse dia não vai mais brigar com o marido para que ele aceite de goela abaixo Jesus. Ela vai fazer o que acredita que está no Evangelho. Ela vai se transformar. E sendo o tempo dele, também não sendo, será. Como ele diz aqui, não se extermina as nossas paixões. Nós transformamos-as. Nós transformamos os nossos vícios, os nossos tropeços em ações melhores. Então, quando Jesus olha para ela e diz: vai filha, ser fiel, o livro nos diz: desde esse dia, memorável para a existência de Joana, ela experimentou na sua alma a claridade constante de uma resignação e uma obediência, sempre pronta ao trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Procurou esquecer as características negativas inferiores do companheiro para observar o que tinha de bom, desenvolvendo em todas as oportunidades o embrião ainda vacilante das virtudes eternas do companheiro. Em cada chance que ela tinha, ela aproveitava para ajudar. Desde aquele dia que teve aquela conversa com Jesus, que disse assim: vai filha, segue, confia. Em nenhum momento ela duvidou mais do que precisava fazer acontecer. E aí, quando ela suporta esses dissabores, e quando eu digo isso, sabemos que o dia a dia de família, de trabalho, de contexto, de casa espírita, de amizade, são regados de dissabores, são regados de contendas, são regados de desafios. É para que a gente pense: qual é o meu papel dentro desse relacionamento? Pensando no contexto que o Cristo, o que ele gostaria de mim nessa situação? O que ele esperaria de mim, como ele esperou de Joana, no caso dela com o marido? Quando ele disse: vai filha, ser fiel, confia. E na sequência desse capítulo, depois de dizer que Joana não perdia mais nenhuma oportunidade de ser útil, nenhuma oportunidade de obedecer, nós vamos ter que Cusa acaba desencarnando o marido dela, eles têm um filho, e Joana deixa toda aquela vida mais confortável para trabalhar, para servir nas casas, para cuidar de outros filhos, de outras mães, para poder dar alimento àquele filhinho que ficou após a desencarnação do marido. E especificamente no ano de 68 depois de Cristo, quando as perseguições ao cristianismo só aumentavam, tem aqueles espetáculos em Roma que queimavam as pessoas, açoitavam as pessoas, Joana foi uma dessas vítimas. Joana foi uma dessas pessoas que esteve ali com seu filho sendo açoitada e queimada em nome, vou botar aqui entre aspas porque a gente vai entender isso, do Cristo. Em nome, e as pessoas perguntavam: por que eles fazem isso? Que loucura, esses cristãos são tudo maluco. A gente só manda eles dizer que negam o Cristo. Diga que nega o Cristo que eu não lhe queimo. E eles não diziam. Eles ficavam na fogueira, eles ficavam nos martírios, eles eram crucificados. Você pode perguntar: Daniela, que sentido faz isso? Você está dizendo que a gente precisa ser crucificado para a gente se sublimar moralmente? Que a gente precisa ir para a fogueira para a gente melhorar nossas imperfeições morais? Não estou dizendo isso. Eu estou trazendo aqui um exemplo radical de obediência. Eu estou dizendo que Jesus não está pedindo isso da gente, Ele está pedindo muito menos, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o que a gente já pode lhe entregar. Eu estou aqui trazendo um exemplo radical de uma mulher que dedicou sua vida a
propagar, como ela falava no início, a mensagem desse Cristo que o Império Romano queria apagar. Aquele império que só queria falar de poder, de ter, de prazeres materiais, sexuais e como um todo. Veio um homem falar de amor, falar de perdoar nossos inimigos, falar de ser fraterno, de renunciar, de deixar os bens materiais para entender que a vida real não é essa matéria, mas sim, aqui é só uma passagem curta e rápida. Quem é esse cara? E aí Joana, nesse contexto, ela é levada em um desses espetáculos de circo que chamavam, né, que queimavam as pessoas em praça pública, ao lado do seu filho, e as pessoas gritando: abjura, nega o Cristo, e ela dizendo: não farei isso. O filho dela vira para ela e diz: gente, eu estou falando do filho dela. Quem aqui é mãe, pai, acho que vai sentir essa próxima frase. Mãe, repudia Jesus. Não vês que nos perdemos? Não vês que vamos morrer? Abjura por mim que sou teu filho. E aí o livro coloca: pela primeira vez, os olhos de Joana se enchem de lágrimas. As rogativas do filho são como espadas de angústia em seu coração. E a plateia alucinada grita: abjura, abjura. Ela ouve os gritos e em sua mente passa o filme de sua existência, das dificuldades com o marido, os desgostos domésticos, tudo que passou de dificuldades, de necessidades, a viuvez. E em seguida, ante os apelos do filho, ela também lembrou de Maria. Lembra que eu comecei falando de Maria? Ela também lembrou de Maria, que também fora mãe, e vendo seu Jesus crucificado no madeiro da infâmia, souberam conformar-se com os desígnios divinos. Acima de todas essas lembranças, ela ainda parecia ouvir a voz do Cristo que dizia: vai, filha, ser fiel. E aí, possuída de uma força sobre-humana, ela diz ao filho: filho, Jesus era puro e não desdenhou o seu sacrifício. Em nenhum momento duvidou, em nenhum momento foi desobediente, em nenhum momento foi invigilante. A esse tempo, os aplausos delirantes do povo, os verdugos lhe incendiavam, ela já se achava embebecida na verdade ela já se achava entre as labaredas que já circulavam o seu corpo envelhecido, e em poucos instantes, Joana contemplou com serenidade a massa do povo que não lhe entendia o sacrifício, que não entendia por que ela fazia isso. Lembra que eu acabei de dizer isso? Por que os mártires fizeram isso? Por que Jesus fez isso por nós? Nós vamos sair daqui com essa resposta hoje, para a gente fazer aquele link com a ideia da obediência. Então, Joana, vendo tudo isso acontecer, os algozes dela olharam e disseram: Joana, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela responde, puxando forças de onde já não tinha, e diz: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E nesse instante, o mestre vem, Jesus toca os ombros de Joana e diz: Joana, tem bom ânimo, aqui estou. Sem dúvidas, Joana, se eu estou emocionada falando essa história, imagina ela que viveu essa história. Por que não pode ser conosco? Por que a gente não pode ter essa mesma obediência? Se todos somos livres para discernir e ter vontade, se todos possuímos a beleza do livre-arbítrio, que nos permite escolher entre o bom e o mal, entre a virtude e o tropeço, entre o amor e o ódio, entre o perdão e o ressentimento. Todos são apelos celestiais para a nossa transformação. E às vezes a gente opta por fechar os ouvidinhos. Ou opta por escutar ainda os gritos de pessoas que amamos, como os gritos desse filho que dizia: mãe, abjura. E ela disse: não, meu filho. O que é que ela quis dizer? Esse espírito tinha plena consciência de que a vida, gente, não é essa apenas. Que tudo continua. Ontem eu falava lá no Bezerra sobre reencarnação. Veja se não é a misericórdia de Deus se expressando de várias formas sobre nós. E a reencarnação como uma delas.
Estamos aqui para refazer? Estamos. Então, quando a gente sabe o que a gente veio fazer, a gente não duvida, a gente não se revolta. Se a gente passa por uma revolta, por momentos de dúvidas, por momentos de aflição, é porque em algum momento nos desconectamos do que devemos estar fazendo aqui. Nos desconectamos do nosso objetivo de transformação moral. Então, quando Joana diz que o Cristo não a ensinou apenas a morrer, eu entendo esse morrer como desapego de tudo que passa. Desapego de tudo que a matéria, que o tempo corrói, que a traça rói, que enferruja. E além disso, o Cristo também ensina a amar nossos algozes, a amar aqueles que botam o dedo na nossa ferida, a amar aqueles que puxam o nosso tapete. Esse amar é botar debaixo do braço e ninar como uma criança? Não. É fazer preces pelos que nos perseguem. Lembra do orai pelos que vos perseguem? Imagina, passando na tela mental dos nossos algozes no futuro, as nossas preces de amor por eles. Talvez é você o responsável por amolecer esse coração, que tanto fez o seu coração sofrer. Olha que loucura! É isso a doutrina do Cristo. Quando falo loucura, é de uma forma, posso dizer, como que uma analogia, né? Porque é para fazer com que a gente rompa o óbvio. Porque tudo que a gente escuta é que a gente dê na mesma moeda, é que a gente não deixe por baixo, que a gente passe por cima. Mas o Cristo não disse isso em nenhum momento. Pelo contrário, levado à cruz, em silêncio, ele rezava por nós. Então nós não víamos um mestre de discursos, víamos um mestre de exemplos. Quando ele disse orar pelo que vos perseguem, ele fez exatamente na cruz isso. Quanta perseguição a uma mensagem tão disruptiva da época. Uma mensagem que veio pegar nosso juízo e fazer... Então, quando Jesus ainda termina dizendo, Joana, tem bom ânimo, aqui estou, ele diz isso para a gente quando ele diz, mocinha, mocinho, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, aqui estou. A gente não precisa, esperar que Jesus toque no nosso ombro para a gente dizer, eita, mestre, verdade, você está aqui do meu lado, ele já está do nosso lado, o tempo inteiro. Nessas obras, no Evangelho, no bem que você pode fazer, no sorriso que você dá a quem precisa, no abraço caridoso, no amor fraterno, tantas possibilidades. Jesus está do nosso lado. É só a gente subir um pouquinho mais para enxergar, para a gente ver. Esse mestre que diz, eu vos ensino a entender que a vida não é a matéria, que a vida real é no mundo espiritual. Ou seja, nos ensina a morrer para o que não precisa estar vivo. Quantas pessoas estão vivas estão mortas carregando o corpo? Mortas para o bem, mortas para a transformação, paradas, paralisadas, vivendo única e exclusivamente para si. Quando Jesus em nenhum momento viveu única e exclusivamente para Ele, pelo contrário, Ele sempre pensava, pensa e pensará em cada um de nós. E esse exemplo de Joana de Cusa nesse livro, que nós vamos vendo aí, né, pela literatura espírita, pelas questões históricas, após outras encarnações, a última conhecida dela é como Joana de Ângeles, que é essa mentora que traz tantas ideias, tantas reflexões por Divaldo. E que as últimas, quando nós pensamos, Joana fez uma série psicológica. Por que será? Em que momento do globo, da Terra, da nossa evolução nós estamos? Será que não é no momento justamente de dúvidas, de desconfianças, de falta de obediência? Nós queremos tudo do nosso jeito, da nossa forma de ver. E a obediência que o Cristo pediu lá atrás, ficando debaixo do tapete. E os espíritos que, se nós formos ver, né, as obras, por exemplo, de Chico lá atrás, histórias como a de André Luiz, mas hoje são leituras curtas, específicas, que falam suicídio, questões psicológicas, questões mentais, questões morais, cada vez mais remitentes. Me preparando para hoje, eu li uns 10 textos de Emmanuel falando sobre obediência,
que ele lembra sempre para a gente sobre a natureza. Ele diz assim: em nenhum momento o sol deixa de raiar, porque diz que está revoltado hoje e que não entende os desígnios de Deus. Ele está lá, subindo, brilhando e descendo na horinha dele também, para que a lua também faça a sua parte. As árvores, única e imutável lá naquele canto, a gente plantou, ela não sai por aí correndo, né? Ela fica lá naquele canto, nos fornecendo seus nutrientes, sua beleza, suas frutas. Não vemos árvores desobedientes. As nuvens do céu, não vemos também. Toda a natureza coopera para as lições da obediência. E mais, para que a semente venha a se transformar numa árvore, ela sofre aquela quebra. Para que a gente venha ter um maço bonito, ele passa pelo fogo, ele sofre o burilamento. Para que aquela pedra vire um diamante bonito que a gente pendura no pescoço, a dor de bater, de bater, de bater. Para que a madeira vire um móvel bonito, quantos processos ela passa? Esquenta, esfria, imprensa, faz uma chapa, corta, e todos os processos são de transformação. Que transformação nós conhecemos que não gera um desgaste, que não gera uma dor, que não gera algo que faça com que a gente se esforce? Existe progresso perante a inércia? Perante a omissão, a negligência? E o Cristo nos diz que não. E para falar sobre esse tema também, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós temos o texto, né, sobre bem-aventurados, os mansos e pacíficos, ou os brandos e pacíficos, no item 8 temos obediência e resignação. E pensando em Joana, eu não sei se vocês lembram, mas lá no começo, quando eu disse, agora vamos conectar, a palavra que tinha era que ela era um exemplo de resignação. Nesse capítulo do Evangelho, o Espírito Lázaro nos diz: a obediência é o uso da razão, a resignação é o uso do coração. Se a gente parasse nessa frase, Alan dava a tarde toda para 7 horas da noite. A obediência é o uso da razão. Vamos agora destrinchar. Se a gente ainda não consegue obedecer, a gente pode confiar, lembra? Como é que a gente confia em algo? Quando a gente tem certezas, certo? E como é que a gente consegue ter certezas se não é pelo estudo do que a gente acredita? Ou a gente vai ter certeza porque alguém disse? Porque Daniela foi lá na frente e contou a história de Joana de Cus e disse isso. Pode ser que sim. Mas isso é o seu coração falando. Por isso que o Espiritismo fala tanto de razão, de equilíbrio. Amai-vos e instruí-vos. Amor e lógica. Razão e emoção. Coração e razão. Então, quando a gente olha para a obediência como uso da razão, a gente vai entender que a gente fica obediente quando a nossa razão está burilada. Quando a gente está buscando conectar isso com uma fé raciocinada que nos traz as respostas. Quando a gente tem as respostas para aquelas perguntas que eu disse, por que comigo, oh Deus? E a nossa fé nos responde isso. Mas para isso a gente tem que ralar, estudar, se aprofundar. Estou dizendo aqui que é para ler todos os livros de uma hora para outra. Quantas possibilidades nós temos de estudar hoje, né? Aqui é uma delas, ó. Tem gente talvez que vai assistir isso aqui do outro lado do mundo. A hora que quiser. Talvez há 15 anos nós não tínhamos tantas. Os livros, as palestras, os áudios, os podcasts, tanta possibilidade que nós temos de desenvolver a nossa razão. Ou seja, quando a gente usa a razão, temos a obediência saindo. E quando o nosso coração nos pede, temos a resignação. É o exemplo de Joana. Talvez essa mulher nunca estudou. Talvez ela nunca abriu um livro. Mas o seu coração pedia para ser resignada. Pedia para entender essa obediência. Pedia para fazer a diferença. Me lembrei do exemplo da mulher que eu comecei falando. O coração daquela mãe se resignou perante a situação que passou e buscou a instrução devida através dessa doutrina consoladora para obedecer àquela prova que ela estava passando. Ela chegou pelo coração, doído, sofrendo,
buscou resignar-se e agora obedece a uma prova que é dificílima passar. E agora pensando em todas as provas que nós podemos viver, quando algum dos nossos parentes desencarna e a gente não entende, quando a gente perde alguém e a gente não entende, quando alguém diz que não, nos frustra, nos decepciona e a gente não entende. Duas vias, a razão e o amor, a obediência e a resignação. A doutrina de Jesus, agora leitura do Evangelho, ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Os homens confundem erroneamente ser obediente e resignado com não possuir vontade nem sentimento. Sabe aquela história do conformismo? Se Deus quer assim mesmo, né? A gente tem que obedecer. Daniela disse lá, Maria Dolores tem que obedecer, que tem que ser resignado, que tem que ser resiliente. Então, tudo que acontecer agora também, calma, não estou falando sobre isso. Eu estou falando da gente buscar a utilidade das coisas. Não apenas uma aparência de aceitação, ou sem sentimento, ou com aquela coisa de conformismo, né? É isso mesmo. Imagina se essa mãe, do exemplo que eu disse, ficasse no é isso mesmo. Até hoje ela não tinha resposta. Até hoje ela não tinha conectado os pontinhos para resolver esse problema dentro do coração dela. E o Evangelho continua dizendo, Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio enquanto a sociedade romana agonizava pela corrupção. Veio fazer com que a nossa humanidade, deprimida e enfraquecida moralmente, pudesse brilhar e entender os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época é marcada com a virtude ou o vício do seu tempo. E essa frase próxima agora é forte. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. É a indiferença para o outro. Não sou eu mesmo. Não precisa. Eu não estou nem aí. Volta lá para a Joana. Se ela foi indiferente com o filho, se a gente for pensar, ela deixou ele queimar na fogueira, não foi não? Não. Ela foi respeitosa, obediente e atenta ao seu objetivo, que precisava dar aquele testemunho para que a gente se chocasse de algo, de dizer, acorda, a gente está aqui para mostrar que tem coisa muito maior do que essa matéria de vocês. E para a gente entender, às vezes a gente não precisa de uma chacoalhada, às vezes a vida não precisa pegar a gente, virar a gente cabeça para baixo para a gente dizer, eita, agora eu entendi. Porque é assim, né? A gente recebe um empurrãozinho, aí não vê. Aí, um mais forte, aí não vê. Aí tem hora que tem que botar o pé pra gente tropeçar, para ver se a gente calma. Eita, entendi, agora entendi. Então, esses exemplos, gente, que vocês podem pensar dando, porque as exemplos estão fortes, né? É pra gente esticar o elástico lá no teto e pensar, não vamos pra fogueira. Não vamos nessas situações. Mas no nosso dia a dia, onde não estamos sendo obedientes à lei de progresso que nos convida a todos como fatalidade, todos nós estamos fadados a progresso, consciente ou inconscientemente, querendo ou não querendo. Nós vamos nos transformar pelo amor ou pelos sofrimentos que decorrem das nossas más ações, mas vamos nos transformar. Veja a misericórdia divina que nos traz até na dor a oportunidade, nela que traz mesmo, na oportunidade da gente melhorar. E o Evangelho diz justamente, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Veja, tem progresso por todo canto, né? Até na bandeira do nosso país tem escrito. Mas estamos buscando que progressos além dos materiais científicos e intelectuais? Já avançamos em liberdade? Já avançamos em civilidade, em leis, em processos, em tecnologias? Mas imoralmente, fraternalmente, caridosamente, estamos compromissados tais quais estamos com nossos outros objetivos de progresso, quaisquer que sejam? Então, o texto termina, bem-aventurados, portanto,
os que são brandos, pois receberão com doçura os ensinamentos. Quando nós trazemos e falamos de bem-aventurados os mansos e pacíficos, é para a gente entender que nós não precisamos ser passivos. Ser pacífico é diferente de ser passivo. Ser passivo é você ficar, como eu estava dizendo, naquela situação de conformismo. Você vai deixando. Vamos ver no que vai dando. Ser pacífico é saber apaziguar onde ninguém gostaria de fazer isso. É saber dizer o que ninguém diria. Aquilo que o Cristo diria. Quando eu falo ninguém, gente, entendeu que é aquilo que o senso comum não diria. Aquilo que é o óbvio. Aquilo que fica falando por aí naquelas coisas de fast food, né? Soluções prontas para a nossa vida. Em 5 minutos, assiste 5 passos para você se transformar completamente. Quando nem um morango que a gente planta nasce tão rápido. Imagina a sua transformação moral. A sua transformação que exige de você todo dia. Hoje eu vou ser paciente, aí você não consegue. Aí no outro dia você vai de novo, até conseguir. Mas isso é pouco a pouco. E no livro Instrumentos do Tempo, Emmanuel coloca: aprendamos a obedecer. E ele diz: obediência é o alicerce da ordem. E ele fala de novo: na natureza temos isso em toda parte. E ele diz: não ouvides que no cristianismo é preciso confiar o coração ao divino árbitro, que é Jesus, para que a nossa existência lhe receba a santificante vontade. Essa frase também é muito forte, porque quando a gente confia o nosso coração ao divino Jesus, ao divino Mestre, a nossa existência lhe recebe a santificante vontade. Vamos lá, se a gente puder traduzir um pouco mais isso aí. Quando a gente decide estar próximo de Jesus, seja nas nossas ações, seja nas nossas preces, que a Ana também falou uma coisa muito forte no início, Jesus não como personalidade, Jesus como modelo para a nossa transformação, modelo a ser seguido. Então, quando a gente traz transformação nas nossas ações, serviço no bem, prece, transformação, a gente vai se aproximando cada vez mais dele e recebendo esse download dessa vontade para cada um de nós. Quando eu lembrava de outra fala sobre apelos celestiais, estamos sendo leais aos apelos celestiais que nos convidam a todo instante à nossa transformação? Estar aqui, numa casa de oração, é um sinal de atenção a esses apelos. É um sinal mínimo, que aparentemente para você pode ser simples, sair de casa no domingo, vou ali no Maria Dolores, escutar a Daniela falando. Mas isso é a sutileza da divindade dizendo: vamos. Aí você capta da sua maneira e busca a sua transformação. Estou dizendo que ela é só aqui. É quando você busca estudar, quando você busca silenciar, quando geralmente você daria um grito de volta. É quando você se transforma. É quando você busca uma leitura edificante, não aquelas leituras que não agregam muito, nada contra essas leituras. O ponto é só a gente ver de que estamos nos alimentando. Do que nos alimentamos nos coloca mais próximos dessa vontade do Cristo para a minha vida, para mim, para os meus projetos. E aí, Emmanuel diz assim: obedecendo a Jesus e conformando-nos à verdade que Ele personaliza em seu exemplo de amor e luz, converter-nos-emos, na verdade, de beneficiários em aprendizes, de aprendizes em servidores fiéis da sua doutrina de redenção, no curso do tempo incessante. Podemos ser beneficiários, aprendizes, servidores fiéis. Esse papel quem escolhe somos nós. Mas todos contribuem para essa obra de regeneração que cabe a cada um de nós. Os apelos, gente, vêm vindo de todos os lados. É um amigo que fala alguma coisa, é um negócio que você vê na internet, é um vídeo que chama a sua atenção. E está aí a espiritualidade amiga empolvorosa, querendo fazer com que nossa terra avance, com que a gente avance, com que a gente progrida dentro dessa lei que está na programação de todos nós, que é a lei de progresso, esperando de nós atitudes mais obedientes. Atitudes como daqueles discípulos que tiveram que escutar Jesus dizer os detalhes, que aí volta para o livro Boa Nova, que tiveram que ouvir Jesus dizer: amanhã ou essa semana o escândalo virá,
Eu vou estar com uma coroa de ironia na minha cabeça. Vão me açoitar, vão cuspir em mim, vão me criticar de tudo. E vocês onde estarão? O que é que vocês vão acreditar? Vocês acreditam que eu preciso passar por isso? Que o seu pastor, que veio aqui reunir as ovelhas, vai ter que passar por essas horas tormentosas? E aí Jesus diz: eu vim conversar com vocês, e aí nesse capítulo que fala sobre a lição da vigilância, lembra que eu falei no começo? Ele chama os discípulos em um momento para dizer: eu vou explicar tudo o que vai acontecer, para que vocês não se atormentem, nem confundam o seu entendimento. Olha o Cristo na sua sabedoria. Ele diz: ó, vem cá, meus meninos, meus amores. Aqui é o meu jeito, né, de falar. Vou explicar para vocês o que vai acontecer. E vocês não tenham medo, que eu já vi, eu vim aqui para isso. Para morrer na cruz? Não. Jesus veio aqui para exemplificar o que ele ensinava. E estar na cruz é um dos exemplos. E a gente vai entender porque ele mesmo vai dizer, não vai ser Daniel. Então ele diz: sou esse pastor que veio reunir as ovelhas. Está escrito que eu padeça e não fugirei ao testemunho. Trocando em miúdos, está escrito exemplificar para vocês que nós podemos passar pelos sofrimentos, pelas vicissitudes materiais, mas em nenhum momento precisamos duvidar que a vida continua, que a vida real é a vida espiritual. Quando ele diz: não fugirei ao testemunho, não fugirei aos desígnios de Deus. Se a gente começasse a adotar essa obediência na nossa vida, nossa gente, de que nada está solto, de que nada é acaso, de que estamos onde deveríamos estar, que somos herdeiros de nós mesmos, que estamos na família que precisamos, sendo quem precisamos, sendo quem merecemos ser. Estamos no trabalho que tem a ver com a nossa transformação também. Às vezes é difícil, às vezes a gente não quer fazer aquilo, mas serve para o nosso progresso. E aí Jesus diz, em todo esse testemunho, Filipe pergunta: mas mestre, como pode ser isso? Se o Senhor é o modelo supremo de bondade, o sofrimento então é o prêmio das suas obras de amor e sacrifício? Ou seja, amar, cuidar, o teu prêmio é ser pregado numa cruz? Jesus, sem trair a serenidade do seu sentimento, responde: vim ao mundo para o bom trabalho, e não posso ter outra vontade, senão a que corresponde aos sábios desígnios daquele que me enviou. Abrindo um parêntese aqui, claro que Jesus tinha clareza sobre esses desígnios. Talvez nós não temos, certo? Pela nossa imperfeição, fica obscuro quais são os desígnios de Deus para a minha vida. Estamos buscando? Eis a questão. Se estamos buscando e ainda não estamos vendo, continuemos buscando, porque uma hora vamos ver. É aquele exemplo que Alan falou no início, que incrível. Francisco se apaga porque o Cristo vem. Nos apagamos para encontrar essa luz? Ou somos nós sempre o foco de tudo? Como a gente vai ver que a gente comumente não vê fazendo as mesmas coisas? Buscando os mesmos lugares, os mesmos encontros mentais, as mesmas preces? Então, Jesus, para responder essa pergunta, depois que ele diz isso, a minha ação, Jesus dizendo, se dirige aos escravizados pelo sofrimento, pelo pecado. A minha luta é perene contra o mal e preciso dar testemunho dos meus esforços. As palavras dos ensinos somente são justas quando seladas pela demonstração. A história do exemplo. E é aquilo que eu disse no começo. Acredita que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir a voz amiga lá na praia quando está em segurança? Você vai na praia, tomando a sua água de coco, gritando para alguém que está se afogando. Confia, vai dar certo. Será que isso se resolve? Será que é suficiente? E ele diz, nunca apenas exortações. Precisei me atirar às ondas para compartilhar com vocês os mesmos perigos e sofrimentos. As mesmas. Ou a gente acha que quando Jesus levava aquelas
nas costas, não doía. Só porque ele era Jesus. Não doía, fosse eu lá ia doer. Olha, a gente como pensa, né? Claro, mas para passar por perigos, por sofrimento, sem dúvida. E se eu pudesse resumir hoje, meus irmãos, minhas irmãs, o que a gente quis dizer é: se você hoje passa por um perigo, por um sofrimento, por um desafio, por uma dor, tem uma razão. A gente só precisa confiar. Às vezes a gente não consegue ainda obedecer, como eu falava no início. Mas a gente pode começar confiando e dizendo: Senhor, dá-me forças para lutar, para me levantar todo dia e passar por isso que eu não estou talvez entendendo, ou que eu não estou sabendo lidar, ou que eu não estou sabendo administrar, ou que eu não sei o que fazer ou dizer, mas eu sei que Tu sabes o que eu preciso. Inspira no meu coração, ainda tímido, ainda vacilante, a ser o melhor que eu posso ser. E foi isso que o Cristo quis dar esse exemplo na noite, nas vésperas do Calvário, quando disse aos discípulos que no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Lembra que ele disse isso para Joana? Por isso que eu vi toda essa conexão entre esses dois capítulos, porque ele diz aos discípulos: tereis aflições, mas estarei ao teu lado. Tende bom ânimo. Do jeito que ele disse para ela, ele diz de novo naquela véspera do dia do Calvário. Vão me chamar de ladrão e de tudo mais, como nós já falamos. Jesus se cala nesse momento, pergunta, a Pedro o que é que ele acha de tudo aquilo, e Pedro diz: Senhor, estarei contigo. Vou estar contigo, não se preocupe. Mesmo diante das adversidades do Evangelho, das pessoas que quiserem te perseguir, que vão nos perseguir, eu vou continuar firme. No dia seguinte, a pequena comunidade, que é aqueles 12 que Jesus conversou, ainda impressionada com as revelações da véspera, ficaram meio que sem entender. E aí Pedro pergunta para Jesus, porque no contexto anterior, Pedro tinha dito que estava lá de Jesus, e daqui a pouco ele oscila ali. É uma passagem também bem famosa, sei que eu já estou me estendendo um pouco aí no horário, mas eu estou terminando, viu ela? É uma passagem também famosa quando Jesus pergunta a Pedro quem ele acha que Jesus é. E Pedro diz: Tu és o Cristo, o Rei vivo, Tu és o Mestre, o nosso Messias. Aí Jesus aprova, diz: Opa, Pedro, beleza, é isso aí. E depois Pedro faz: Ô Jesus, mas você vai mesmo morrer na cruz? Ou seja, na mesma noite, o que confiava já estava duvidando. Aquela velha história quando Jesus também fala, Pedro, no mundo os homens são mais frágeis do que perversos. Então, mostra que nossa invigilância rapidamente faz a gente sair do piso ao teto, como diz a história. Do que Pedro estava super acertando, dizendo que Jesus era o Messias, ele começa a duvidar: mas Jesus, você vai ser crucificado? Você que é o mestre e tudo mais? E ele diz: Jesus, por que razão mandastes retirar as palavras em que demonstrei o meu zelo como teu discípulo? Quando ele perguntou, por que Jesus ia ser crucificado? E aí, ele diz: Simão, ainda não aprendestes toda a extensão da necessidade de vigilância. É preciso aproveitar todas as oportunidades de iluminação interior em sua marcha para Deus. Vigia o teu espírito ao longo do caminho. Basta um pensamento de amor para que te eleves ao céu. Aquela velha frase: um ato de amor cobre uma multidão de pecados. Mas também, uma palavra fútil ou uma consideração menos digna pode fazer com que a alma seja conduzida ao desespero, ao estacionamento. Então, tende cuidado, porque há imenso trabalho a ser realizado pelo reino de Deus. É preciso estar atento às conquistas que santificam cada um para o reino dos céus. Então, todas essas falas, se a gente puder agora fazer esse resumo, final, trazer o exemplo de Joana, que precisou passar pela lição da obediência, de ser digamos que uma fogueira viva ali do Cristo, para vivenciar na sua vida esse passo a passo, quando ela diz: meu marido não me quer bem, ele não me aceita, ele não quer. E Jesus: vai, Joana, confia, vai em frente. Quando ele diz aos discípulos: amanhã vai acontecer tudo isso comigo, mas confie, a nossa aparente derrota não será uma derrota. Vocês precisam continuar. Eu já fiz o que eu precisava nesse instante, dando o exemplo.
E aí, para que a gente encerre essas nossas reflexões de hoje, no livro Vozes do Grande Além, André Luiz nos diz: é imprescindível abraçar a verdadeira humildade com obediência e disciplina ante os desígnios do Senhor, porque, aprendendo e servindo, amando e ajudando, lutando e sofrendo em sua causa sublime, será possível cumprir-lhe a divina vontade e retratar-lhe a divina luz. Então, se hoje a obediência ainda está distante, sejamos disciplinados. Ainda está distante? Aprendamos, sirvamos, amemos, ajudemos, lutemos e às vezes até podemos sofrer em prol dessa causa, mas que é uma causa sublime, porque cada um de nós compete, a cada um de nós, cumprir essa divina vontade, cumprir a lei de progresso que espera por cada um, que espera pela transformação de cada um. A obediência é justamente o contrário da rebeldia, e escolher um ou outro está em nossas e em vossas mãos. Que a gente saiba escolher como Cristo escolheria. E se o seu exemplo ainda estiver distante, vamos lembrar desses outros, dos apóstolos, de Joana, dessa mãe que deu esse testemunho ontem, dos exemplos de obediência que tem na sua casa, na sua vivência, na sua rotina, no seu trabalho. Quantas vezes as pessoas são convidadas pela dor a rever os seus caminhos, a rever os seus processos, a rever suas escolhas. Se essa pessoa somos nós, estejamos atentos aos ensinos que essa dor, que nos abraça, que às vezes quer mesmo que nos sufocar, nos traz e nos pede humildade, paciência e obediência. Que tenhamos então obediência aos desígnios supremos. Que cada um de nós está em um rumo, em um plano, em um processo e um planejamento. Que tanto a espiritualidade superior quanto esse mestre, o amor não amado, isso é uma frase fortíssima para mim quando se refere a Jesus. Esse amor não amado, que não foi amado por nós às vezes, não é amado por nós eu falo assim enquanto humanidade, mas que sejamos nós agora, enquanto espíritas, enquanto escutando essa fala, a vivência de um amor que ama Jesus, que vive os seus desígnios, que pratica esse exemplo. E reforço, se ainda está distante, busquemos os próximos, busquemos os exemplos do nosso dia a dia, para a gente abraçar verdadeiramente a disciplina e a obediência que o Cristo espera de cada um de nós. Então, meus irmãos, me perdoem por me alongar, porque se vocês forem ver aqui, eu não estou nem na metade das coisas que eu escrevi. Dava para falar um bocado ainda, mas agradeço pelos ouvidos, pela paciência, pela atenção e novamente, amigo Alain, pelo convite, pela possibilidade de estar aqui. É com muita gratidão e alegria que a gente vem e traz essas ideias. Então, muita paz a todos, te devolvo a palavra, amigo, na esperança de ter sido útil aí para os nossos corações. Com certeza foi, né? Se o tema era lição, tivemos a nossa lição. O resto agora é colocar em prática, né? E foi uma reflexão muito boa. Eu já que encerrar, que gostaria de dar alguns avisos, né? Mas antes dos avisos, agradecer ao nosso irmão, que muito gentilmente veio aqui compartilhar com os seus conhecimentos, sua emoção. Meus olhos suaram umas 3 ou 4 vezes ali, mas depois passou. O meu também. Esses caras realmente nos emocionam muito. E falar de Jesus realmente mexe muito no nosso íntimo, né? Então, muito obrigado pela presença e por estarmos aqui juntos. Quem quiser tomar o passe, é só aguardar um pouquinho, sentar que a gente vai chamando, tá certo? Quem também tiver um desejo de colocar o nome para nossa reunião de vibração, temos o livro ali fora, tá certo? Depois conversa com o nosso irmão Tarcísio, está aqui, ele explica lá a data, os cuidados que tem que ter para participar da vibração, ok? Lembrando também que temos o nosso estudo, que voltamos há algum tempo, ele está acontecendo quinzenalmente nas sextas-feiras, tá certo? Às 19h30. Sexta-feira passada tivemos, a próxima não haverá, tem tarefa de casa, tem tarefa de casa. Muito bem. Mas na outra sexta-feira estaremos juntos novamente, levando adiante esse estudo. Estamos estudando o Evangelho de Marcos na visão de Emmanuel. Ok? Então vamos fazer a nossa prece final. E para encerrar, eu vou pedir ao irmão Cláudio, por favor, venha fazer a prece de encerramento.
Mestre Jesus, agradecemos por mais esse encontro, por mais essa instrução que a irmã pôde nos trazer. Abençoa todos nós, Senhor, encarnados e desencarnados, todos aqueles sofredores da alma que estão aqui, e que tenhamos um início de semana colocando em prática principalmente o que já sabemos, o que ouvimos e lemos. Obrigado mais uma vez, cuida da gente e ilumina nossos passos hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Sendo assim, meus irmãos, damos por finalizar essa primeira parte do nosso trabalho. Só mais um aviso: na semana que vem teremos nossa irmã Isolda, que é aqui da casa, que vai tratar do tema influência espiritual versus simbiose. Vamos ver o que nossa irmã vai trazer sobre esse assunto para nós, certo? Então, muita paz para todos, ok? E obrigado pela presença. Vamos virar para o nosso abraço.